Meus queridos, hoje nós iremos estudar um tema que tem a sua polêmica e pouco falado, geralmente, nas igrejas. Infelizmente, pouco falado. Nós temos a tendência de fazer o pêndulo, né? Quando o assunto é mal falado em algumas denominações. Obrigado, queridão. Deus abençoe. Quando alguns assuntos são mal falados em algumas igrejas, nós começamos a fazer o pêndulo, a não falar desses assuntos na igreja mais propriamente dito. E eu estou falando aqui dos dízimos e das ofertas. Então, como tem algumas igrejas neopentecostais, nós temos as igrejas tradicionais, igreja presbiteriana, igreja batista, metodista, luterana, as tradicionais reformadas. Depois nós temos o que nós chamamos isso de primeira onda. Segunda onda, as igrejas pentecostais, que são as igrejas Assembleia de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, encaixa nessas igrejas também. Igrejas pentecostais aí, quadrangular, tudo encaixa nessa segunda onda, que são igrejas pentecostais. E a terceira onda, que são igrejas neopentecostais. As neopentecostais são aquelas igrejas que falam da prosperidade, falam dessas campanhas de vitória, assim por diante. Por causa de algumas igrejas neopentecostais que ficam falando de oferta, de dízimo, de corrente, criou um paradigma muito grande das igrejas tradicionais não falarem mais de dízimo, não falarem mais de ofertas, ou falarem pouco sobre isso, e algumas vezes quase que nunca. E é um assunto que não pode ser negligenciado na casa de Deus, pelos reformados, da forma correta que deveria ser anunciado. E isso é pertinente a nós, porque o mundo vai mudando, as coisas vão mudando. Antigamente, lembra quando tinha um momento de ofertas e dízimos, a gente fazia aquela correntezinha aqui na frente das crianças, vindo trazendo as ofertas, né? Vindo trazer seu dízimo, sua oferta. O pai e a mãe pegavam e colocavam o envelope, o dinheiro no envelope, e trazia, as crianças levavam para o gasofilácio para entregar seu dízimo de oferta, e já ensinando a criança também a entregar o dízimo de oferta, dava R$10 para a criança e tirava R$1 para dar para o dízimo. Mas aqui, se R$1 você vai levar de oferta lá, que é a tua mesada, então você vai dar dízimo da tua mesada, assim por diante. Então nós aprendemos isso quando criança, né? Não sei se você aprendeu isso, Denise. Aprendeu isso quando criança lá? Não. Aprendeu quando criança, está vendo? Esse é o processo natural e normal. Com o Pix hoje, né, tudo chega na conta, né? Aí até algumas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como que a igreja sobrevive? Eu vejo poucas pessoas indo lá na frente levar dízimo e oferta. Pix, gente. Pix é uma bênção, mas também muda alguns paradigmas também. Por isso o nosso tesoureiro sempre pede, né, tesoureiro ali, ó, auxiliar da tesouraria, que ao você entregar teu dízimo e sua oferta, você preencha o teu cartãozinho e leve lá no gasofilácio, até porque é um comprovante, né, da entrada de quem entregou aquele valor, que é um registro de entrada também. Ele inclusive, nosso aqui, ele tem um número de séries, aqui é o número 22126, é o número de série deles aqui, cada um tem um número diferente, uma série diferente. Então é um comprovante de quem trouxe ali o dízimo de oferta, assim comprovando nossa tesouraria de quem entregou as ofertas e os dízimos. Então, nossa tesouraria sempre pede para você preencher qual mês, qual contribuinte, quem contribuiu, a data, se é dízimo, se é missões, se é oferta, e o valor total ali. E embaixo está escrito, 2 Coríntios 9:7, Deus ama ao que dá com alegria. Lembrando que quando ele fala isso, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que Deus ama quem dá com alegria, ele está falando da oferta. Ele não está falando de dízimo, ele está falando de oferta. A oferta, ela é voluntária, dada com alegria. Então, Deus ama quem dá com alegria, não por tristeza, ou por necessidade, ou por só de ganância. Então, ele
Fala o processo dessa oferta e desse dízimo, que é tão importante também para o reino do Senhor Jesus Cristo. Dada essa introdução, quero orar com vocês, pedindo ao Senhor direção dEle, que venha falar conosco, que venha sempre nos orientar na sua palavra. Pai de amor, obrigado porque o Senhor é o Deus da palavra, e pedimos que, através da tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que sejamos, ó Pai, instruídos por Ti mesmo, pela palavra do Senhor. O quão é importante, ó Pai, sobre os dízimos e sobre as ofertas. Que o Senhor venha nos guardar e que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através da sua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Vamos olhar alguns textos aqui para nós introduzirmos a esse aspecto. Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, ele faz uma afirmação, né? Começa primeiro com a pergunta, pode o homem roubar a Deus? Vocês estão perguntando, mas vocês estão roubando. No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Próximo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, até aqui. Então, o processo do Senhor, ele trabalha primeiramente com uma interrogação sobre o aspecto do dízimo das ofertas, e ele fala, vocês estão me roubando, e é nisso. Por quê? Porque o processo de gratidão a Deus, de não dar a honra ao Senhor pelo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O texto lá de 1 Coríntios 9, acho que vê o versículo 7, 2 Coríntios, desculpa. Coloquei primeiro. Isso, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Até aqui, depois a gente vai ler os outros textos. Meus amados, a palavra do Senhor, ele vai trazer alguns aspectos sobre o dízimo e a oferta. A grande indagação que a gente tem sobre isso é que ele fala que o dízimo é do Velho Testamento e não do Novo Testamento. Alguns que questionam isso, falam, não, mas o dízimo está no Velho Testamento, no Novo Testamento não está. Será? Será que essa é uma verdade? Que o dízimo só está no Velho Testamento e no Novo ele foi revogado? Se foi revogado, nós temos que ter algum mandamento tirando ele, não é? E nós não temos nenhum mandamento, nenhuma normativa de falar, não dê dízimo. Pare de dar o dízimo, porque o dízimo é do Velho Testamento. Quer ver só? A graça é do Novo ou é do Velho Testamento? A graça. É do Novo, mas ele não está no Velho? Está no Velho. Ela é aonde ele fala da abundância da graça é no Novo, mas ela está no Velho. A misericórdia é do Novo ou é do Velho? Do Velho e do Novo. Então, as coisas do Senhor, a aliança, está no Novo ou está no Velho? Nos dois, no Novo e no Velho. Agora, alguns aspectos cessam no Novo Testamento. A circuncisão, por exemplo. Ela cessou no Novo Testamento, mas foi dada uma normativa. Agora já não é mais circuncisão, agora é o batismo. Então houve uma transformação, foi dada uma normativa. Agora vocês não vão mais circuncidar, porque agora é uma circuncisão interna pelo batismo.
Esse é o aspecto lá. Essa ação foi interrompida no Novo Testamento. Mas o dízimo e as ofertas não foram. Ela permanece. Jesus Cristo tem essa questão também dele falar quando ele vai ver uma viúva entregando as ofertas. Essa mulher deu mais que todo mundo. Ele recrimina? Não, ele não recriminou ela. Ele recriminou os fariseus que estavam dando o que sobrou. Dando o resto. Ele recrimina quem dá o resto, o que sobrou. E não quem está dando com alegria, com singeleza de coração, quem está fazendo para a obra do Senhor, nosso Deus. Só um pouquinho, calma aí. Ô, Dirceu, pega o microfone para mim ali, ó, e fica levando as pessoas. Aqui, ó. Olha lá, tem lá. Aí fica para mim, fica com essa função para mim, diaconal aí, de passar para as pessoas que vão estar contribuindo, porque quem está lá atrás não está escutando você, não. Isso, vai lá, pronto. Obrigado, irmão. Tá. Então, o que eu estava falando é o seguinte, no Antigo Testamento tem um versículo que fala, levai, dízimo à casa do Senhor, das primícias. Quando ele fala primícias... Não é o resto, né? É o primeiro, né? Exatamente. Acho que é que nem... vamos supor, você tem um monte de conta para pagar e tem o dízimo para dar. Você dá o dízimo primeiro e tem que dar para pagar as contas. Se não deu para pagar a conta, o que aconteceu? Você foi um mau mordomo do que Deus fez. Sim. Entendeu? Agora, algumas vezes a gente vê a pessoa pagando todas as contas e sobrar ele dá o dízimo. Às vezes não sobra, não veio porque não sobrou. Não sobrou. Mas aí também como que você vai trabalhar a fé desse jeito? Né? Não tem como. Você está sendo um mau mordomo, um mau administrador daquilo que Deus dá em suas mãos. Segundo, a 1 Coríntios 29, 14, fala assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todo damos. O dízimo, ele não é um processo de pagamento. Vou pagar o dízimo. Ele não é um processo de pagar, mas ele é um processo de entregar, devolver ao Senhor. Ele não é, eu tenho que pagar o dízimo. O dízimo não é uma conta no teu orçamento, mas é um processo de gratidão que você dá ao Senhor, que te deu 100%. Então o processo fala assim, olha, porque quem sou eu? Quem é o teu povo para que pudesse voluntariamente não entregar essas coisas ao Senhor? É isso que o texto está dizendo a nós. De forma voluntária e não por obrigação. Eu vou dar o dízimo porque senão eu não posso concorrer para diácono ou presbítero. Está errado, a motivação está errada. Né? Algumas vezes a gente vê isso. Eu quero ser diácono, quero ser presbítero, mas na igreja tem uma normativa que só pode ser diácono ou presbítero se der o dízimo. Mas se você começar a dar o dízimo por causa de para ser diácono ou presbítero, está errado. Não está certo. Porque se deve dar por quê? Por gratidão a Deus. Percebe que a motivação é o ponto central aqui no processo. E não é uma obrigação, mas é uma gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado. E em gratidão eu devolvo. O problema é que o mundo está muito ingrato, né? O mundo está muito ingrato. Isso é meu, a minha vida é o meu coisa nenhuma. A tua vida não é do Senhor? Então os teus bens é do Senhor também. O que Deus te dá para você administrar é do Senhor, não é teu. Ou o que você leva daqui? A gente vai levar nada. A gente só tem a graça abundante até o dia final. Né? E quando chegar lá vai ser mais ainda. Né? Isso é maravilhoso. Nós temos a consciência de que eu faço porque eu tenho que pagar. Tem uma lei lá. Não, a contribuição cristã é, portanto, um ato de adoração a Deus. Quando eu contribuo, quando eu dou meu dízimo e minha oferta, eu estou dando uma adoração. Eu estou adorando o Senhor com as minhas riquezas também. Com o que Deus me dá de recurso. Mas minha riqueza é tão pouquinho. Então, agora, quer saber quem é mais fiel no dízimo e nas ofertas? É quem ganha pouco. Geralmente é os mais fiéis. O cara que dá lá o dízimo de 1.000, 2.000, 3.000 reais, ele fala, nossa, mas que dinheiro isso aqui. Mas
é dízimo igual o que ganha R$ 1.500, que vai dar lá R$ 150. É dízimo igual, não é diferente, é igual. Mas geralmente quem ganha menos é mais fiel do que quem ganha mais. Porque ele cresce o olho no dinheiro. E olha só que interessante, o Senhor Jesus ele vai dar o processo de senhor ao dinheiro, ao mamon. E nós não podemos servir dois senhores, a riqueza ou ao Senhor. E quando ele fala desse processo de senhor para o dinheiro, ele dá o nome de um demônio, que é Mamon. Então você não pode servir a Satanás no processo da riqueza, do dinheiro, da cobiça, e ao Senhor. Você tem que desprender do processo dessa adoração ao Senhor. E que só que tudo acaba caindo em dinheiro. A gente trabalha para quê? É para ganhar dinheiro, não é? Deveria ser para o Senhor, servindo o Senhor lá no trabalho, mas a gente trabalha para ganhar dinheiro. Aí, as pessoas que querem poder, porque o poder inclui quê? Ter dinheiro. É verdade. É isso, lá. Fala aí no microfone. Isso. Quando não havia dinheiro, o pessoal trocava por mercadorias. Até na própria igreja, né, lá no início. Sim. Hoje tem CD, né? Tinha um CD. Vamos imaginar que tinha um CD lá. Né? O pessoal trazia mercadorias, né, e trocava mercadorias. Tinha um celeiro lá, né? Mas porque é justamente isso, né? Ele tinha a colheita, ele dava a colheita, né? O processo de troca, né? Processo de troca. Aquilo era moeda, né? Aquilo era dinheiro, né? É processo de troca. Né? Um EFA, 22 litros, e assim vai. Sim, sim, verdade. E no entanto que Jesus vai falar assim, vocês dão um dízimo do cominho, do coentro, né? E vocês negligenciam o amor. Vocês estão dando o dízimo dessas coisas tão pequenas, mas negligenciam o amor. Isso é um processo que nós não podemos esquecer de que Jesus ele não tirou o processo de dar o dízimo do coentro, do cominho, dessas coisas, mas não podemos negligenciar o amor, porque isso não paga, não é um pagamento. Dá para a Eunice lá, por favor, o microfone lá. Isso. Numa viagem que eu fiz à Paraíba, com um grupo de senhoras, nós fomos ao sertão, lá na região de Crato. Não era Crato, desculpe, Patos de Minas. Patos da Paraíba. Ah, Patos não é de Minas. Não, sertão mesmo. É sertão, nossa. E nós fomos visitar um presbítero que morava num pequeno lugarejo. Ele tinha assim um sítiozinho, ele tinha lá uma plantaçãozinha. Nós fomos visitar a casa desse irmão, presbítero. De uma igreja lá da região. Chão batido. Uma limpeza a toda prova. Aquelas toalhinhas branquinhas na cozinha, assim, aquelas panelas brilhando. Uhum. E na sala ele tinha um saco de feijão inteiro. E ele tinha um outro saco que estava perto da cozinha, que tinha só um pouco de feijão. Aí nós perguntamos por que aquele feijão estava lá, e ele disse, esse feijão, esse saco cheio, é o dízimo que o pastor não veio buscar. E esse restinho é o que tem para a gente comer. Ele não mexeu no saco que era o dízimo. Uhum. Então, isso mostra a fidelidade de uma pessoa que entende a importância disso. Não é meu. Não é meu. É do Senhor. É do Senhor. Verdade, nós isso mesmo. Nós levantamos ali uma oferta para ele, para o sustento dele. Mas graças a fidelidade, a Deus. Aqui não mexe. Você sabe que quando eu estava na Coreia, quando eu viajei à Coreia, eu vi o reverendo Jeremias, o Jeremias Park, contar uma história verídica que ele viu, acontecendo na família dele. O Jeremias veio aqui já pregar, pregou lá no Parque das Nações, se eu não me engano, também no tempo que eu estava lá. E ele contou, junto com o Breno, também que estava lá, ele contou que quando eles tinham sido invadidos pelo Japão, e a Coreia estava toda destruída, havia muita fome, muita catástrofe no país inteiro. Mas ele fala assim, que ele lembrava que a mãe dele levantava cedo, antes de ir para o culto, ela separava o dinheiro que
ia levar para a igreja, para a entrega do dízimo das ofertas que a família deles iam entregar naquele domingo. Então ela levantava cedo, esquentava o ferro de passar roupa, porque não com energia elétrica, mas com a brasa, esquentava o ferro e pegava as notas que eles iam levar para o dízimo e as ofertas, e ela passava o dinheiro, ela passava aquelas notas de poucos trocados para levar. Porque ela falava assim, ela queria entregar algo apresentável ao Senhor. Eu falei assim, não bastava só entregar o pouco que tinha, né, aquele dízimo do pouco, do sofrido no meio da miséria, no meio da catástrofe, mas ela pegava aquelas notas e... Porque esses trocadinhos, eles ficam todo amassados, todo enrugado, todo desajeitado, e ela não queria entregar daquela forma. Ela pegava e passava com o ferro de passar roupa, esticava a nota, deixava a nota bonitinha, como se fosse nova ali, virava, passava do outro lado e pegava e dava para eles entregarem lá. Olha como que Deus abençoou a Coreia do Sul. Olha como que Deus abençoou grandemente. Porque colocou Deus em primeiro lugar, não em último lugar. Mas isso é um ponto, está falando que Deus... É um ponto que mostra uma gratidão ao Senhor, um ponto que mostra uma fidelidade ao serviço do Senhor. E a obra do Senhor é maravilhosa. Hoje a Coreia do Sul é o país mais missionário que tem. E olha que saiu de um PIB menos do que 1/3 do estado de São Paulo, no meio depois que o Japão invadiu eles lá, destruíram eles, toda a cidade inteira, o país inteiro, melhor falando. E hoje é essa potência que é, não por causa do trabalho, por causa da disciplina só. Porque outros países orientais também têm disciplina, mas não é uma potência como é eles lá. A gente estava na semana passada, no sábado retrasado, com eles lá, a esposa do Jeremias, inclusive com um ultrassom portátil lá para fazer ultrassom nas mulheres lá e tudo mais. Eu acabei ainda fazendo o meu teste de mama lá também, né? Já estava no meu período de fazer. Tenho que fazer periodicamente para um controle de uma possibilidade de câncer de mama por causa de uma mutação genética. Então, periodicamente eu tenho que fazer, né? E olha só, ela estava lá com um aparelho portátil lá, eu falei assim, cara, o coreano tem uma caneta, ele faz a chupeta do carro, cara. A tecnologia que eles têm, o desenvolvimento tecnológico, científico, mas é dado aqui, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante nós recapitularmos isso e vermos isso, que isso é um processo de gratidão. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ele fala um processo de coração. Não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ao trazer o nosso dízimo, nossa oferta, não deve ser com choro. Não deve ser com sofrimento, deve ser com alegria e gratidão ao Senhor. O Senhor me deu tudo aquilo lá. E ele falou, olha, você quer ter um coração grato? Devolva-os aqui. Sustente a obra do Senhor com os teus recursos, né? A Catarina e o Anderson, eles contribuíram algo bem interessante na nossa casa de catecúmenos. Ele falou que nós devemos contribuir com 3 T's. Com o nosso tempo, com o nosso talento e com o nosso tesouro. Olha que bacana, 3 T's. Tempo, talento e tesouro. Então, eu estou dando tempo ao Senhor, estou dedicando o tempo de serviço ao Senhor, eu estou dedicando os meus talentos ao Senhor, estou fazendo a obra do Senhor, seja carregando um prato, lavando uma panela, né, Valdemir? Valdemir que gosta desses trabalhos aí, que ficam ocultos, né? E que trabalha tão maravilhosamente. Eu estou dedicando o meu talento, mas eu estou dedicando o meu tesouro também ao Senhor. Porque Deus não quer só, Ele quer tudo, Ele não quer uma partezinha da tua vida, Ele quer toda a tua vida. Você é um mordomo do Senhor Jesus Cristo. Então o dízimo, ele tem um processo até anterior à lei. Não tá mas ele é anterior à lei. Olha só, o princípio do dízimo precede a lei mosaica, mostrando que se trata de um ato universal de reconhecimento da soberania divina. Olha Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos.
e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão reconhece que a vitória que ele teve contra os seus inimigos veio de Deus. E assim ele entrega o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, que é da linhagem de Cristo Jesus. Ele vai trazer isso, Hebreus 7, de 1 a 10, vai trazer que Melquisedeque é da linhagem de Cristo. O Cristo é da linhagem de Melquisedeque, um sacerdote maior. O processo aqui é de entrega antes da lei. Então o processo antecede a lei. E isso trabalha para nós a vermos que, ao fazermos isso, estamos tendo uma gratidão ao Senhor. Desde os patriarcas, o dízimo expressa gratidão e fé. Não é imposto, mas resposta voluntária à bênção de Deus. É um processo que Deus me dá e que Deus me fortalece em gratidão e fé. Por que gratidão? Porque Deus me deu aquele 100%. E por que em fé? Porque se eu não entregar com primícias, né, eu não vou provar o Senhor. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a porta do céu, se eu não repreender o devorador, não vai ter a bênção do Senhor. Então o processo é de fé. Mas eu não consigo pagar minhas contas direito. Então se organize a isso. Se organize, se planeje. Mas deixe a gratidão no teu coração. Mas tenha fé também no processo de colocar esse valor no teu orçamento, de colocar essa gratidão, essa prática de gratidão no teu orçamento. O dízimo, ele é um processo que vem desde o começo. E isso trabalha em nossas vidas, essa ação do cuidado divino para com as nossas vidas. Então o dízimo tinha dupla finalidade: sustentar o ministério levítico e promover a justiça social entre o povo de Deus, que era instituído no processo de adoração e equidade. Por isso que ele fala, traga mantimento, para que minha casa tenha mantimento. Então, é o processo de sustentar a obra do Senhor, de evangelização, de cuidado dos sacerdotes, lá no passado, mas também é um processo de trazer processo social também. Já visto que a igreja tem um processo social também, né? Quando nós pregamos e anunciamos a verdade, estamos tendo um processo social, mudando vidas, mudando corações, mudando e levando palavra de transformação para o mundo afora. Só a nossa igreja nós participamos do sustento de 12 missionários, 12 projetos missionários espalhados pelo mundo. Nossa igreja é fiel ao dízimo ao Supremo Concílio, que mais de 50% vai para missões também, do recurso que vai para lá, para o Supremo Concílio. Nossa igreja contribui com o Real Missionário, que também vai para missões, pregando o Evangelho para todas as nações, anunciando aqui e fora. Então, o processo da igreja é um processo de levar essa adoração e levar também o processo do cuidado social, justiça social. Quando fazemos um trabalho social, como fizemos no sábado retrasado, estamos também agindo de forma social e abençoando vidas e famílias e corações. Então, o processo aqui, ele deve ser mantido para a obra do Senhor, nosso Deus. E quem que deve fazer isso? Quem que deve sustentar a obra? É a igreja, é o povo de Deus, é quem congrega aqui. Quem sustenta essa obra, não vamos esperar o ímpio sustentar, né? Imagina só, se você esperar o vizinho sustentar a tua casa, daria certo? Ou um amigo sustentar a tua casa, daria certo? Talvez daria um dia ou outro lá, né? Estou precisando aqui de uma cesta, aquele vai lá, pega, compra uma cesta e traz lá para você. Mas todo mês assim, daria certo? Não daria certo. Pelo contrário, quem sustenta a casa do Senhor é quem faz parte da casa do Senhor. Somos nós. Somos nós que estamos aqui, que adoramos aqui. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, eu posso frequentar aqui e dar o dízimo numa igrejinha lá no Nordeste, pequenininha, né, que está precisando? Falei, irmão, você pode dar uma oferta lá, mas o dízimo se dá aqui. É quase a mesma coisa de você ir lá no McDonald's e comprar um McDonald's e pagar no Habib's. Daria certo? Não, eu vou pagar no Habib's lá, porque, né? Não, calma aí, você usou energia da onde? Você usou matéria-prima da onde? Você usou serviço da onde? Foi lá,
Então, lá que você tem que levar para o sustento da obra do Senhor lá, não é lá fora. Lá fora, se você quiser dar uma oferta voluntária, faça. Ou então, pega um documento, faça um documento e entregue ao conselho. Né? Entregue ao conselho. Se o conselho tiver recurso, ver que é um processo saudável, ele pode investir lá também, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Né? Por quê? Porque a obra do Senhor deve ser mantida pelos da casa do Senhor, não dos de fora. Esse é um processo muito importante. E eu falo como quem teve na obra missionária lá longe, né? Lá no Amazonas. Lá. E, hora ou outra, nós recebíamos alguma oferta que era uma bênção do Senhor. Mas, de forma nenhuma, deve ser dízimo. De forma nenhuma, porque o dízimo nós devemos entregar na casa onde nós frequentamos. Deus convida o seu povo para experimentar a sua fidelidade. Não permitindo riqueza, mas provisão e cuidado. Então, a igreja não é para ter riqueza. A igreja é para ter cuidado e provisão. Nós não estamos aqui para ser uma igreja rica. Porque o que Deus nos dá, nós investimos. Investimos no reino. Investimos para melhoras aqui. Né? Até agora nós estamos com um processo de investimento na estrutura, aqui na escada, aqui que está tendo as infiltrações. Foi feito todo um processo de estudo de engenharia para olhar algumas trincas que estava tendo. Foi feito um investimento alto nisso aí. Agora nós estamos fazendo investimento. E vamos gastar aí perto de 30, né? Perto de 30 mil só em estrutura, mais ou menos aqui, estrutura do fundo aqui. Que é uma obra necessária. Mas de onde que saem esses recursos? Sai do caixa da igreja. Não dá para esperar o vizinho pagar isso aí. Não dá. Não dá para esperar a prefeitura fazer, o governo fazer. Não dá. Somos nós. Somos nós que sustentamos essa obra do Senhor. E é do meu dízimo, do teu dízimo, do dízimo nossos aqui que estamos no processo do sustento da obra do Senhor Jesus Cristo. E os dízimos e ofertas é para isso. Os dízimos e ofertas, mas ela deve ser um processo de fidelidade a Deus. Por que o conselho entende que o presbítero e o diácono deve ser dizimista? Porque ele entende que essa pessoa tem que ser fiel naquilo ali que é o mínimo. É o mínimo que a gente espera de qualquer membro da igreja. É o mínimo que a gente espera. E que o Senhor espera, não só nós, mas o que o Senhor espera é que nós sejamos fiéis naquele pouco ali, naquele recurso que o Senhor Deus nos dá. E assim fazemos para a glória do Senhor, para que a casa do Senhor tenha provisão. Se a gente não consegue administrar os dízimos e as ofertas que o Senhor Deus nos dá para nós, o recurso que Deus dá para nós entregarmos dízimos e ofertas, como que nós vamos administrar a casa do Senhor? Como que nós vamos... Se o diácono for a pessoa que ela é dinheirista, né? ela não consegue dar, né? Como que ele vai ficar com a chave da despensa, né, na mão, e vem uma pessoa necessitada aqui e fala, eu quero um pão, eu quero uma comida, eu estou precisando de uma ajuda. Né? Como que ele vai abrir a despensa para dar um alimento para alguém se ele é um dinheirista? Não dá. Ele deixa o alimento vencer na prateleira e ele não doa. Né? Então, primeiramente, ele tem que ser alguém que está disposto a dar, a contribuir, a ajudar o próximo. Se não for, ele não tem essa habilidade para ser isso aí. Né? É o processo do cuidado. Olha só o que diz Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, olha o que ele chama de hipócritas. Essas pessoas de hipócritas, porque dais o dízimo do quê? Da hortelã, do coentro e do cominho. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Do que ele fala? Essas coisas, dos dízimos, das ofertas, sem omitir aquelas. Então, nós devemos fazer o processo do cuidado, da justiça, da misericórdia, sem negligenciar o dízimo e as ofertas. Deveis fazer essas coisas. Quais coisas que ele fala? Daquele que está perto. Aquele que ele está perto é da justiça, da misericórdia e da fé. Deveis fazer essas coisas. Está falando disso, da justiça, da misericórdia e da fé, sem omitir aquelas. Qual que é aquelas? Dá o dízimo do coentro, da hortelã, do coentro e do cominho. Devemos fazer essas coisas sem omitir as outras. Jesus ele não revogou, ele não tirou isso daí.
mas Ele colocou para nós fazermos. Jesus reafirma o princípio, o dízimo continua válido, mas deve fluir de um coração justo e misericordioso, de um coração grato a Deus por tudo que Deus tem me dado. A oferta da viúva, por exemplo, é algo impressionante para nós aqui, olha, está lá em Marcos 12, 41, 44. Marcos 12, 41, 44. Lê para mim, Sérgio, por favor. Deixa eu chegar o microfone ali. Disseu, chega aí. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, deu da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha só. Então, o que os homens estavam fazendo? Estavam dando do que sobrava. O dízimo não é sobra. O dízimo não é o resto. Ele é algo que deve ser dado de coração sincero, coração proposto, coração de gratidão a Deus e fidelidade ao Senhor, mas não é das sobras. Ali, a Denise Mance aqui, ó, disse isso. Ano passado, a gente foi numa comunidade bem carente lá no Marajó, e as crianças eram orientadas a fazer seu próprio cofrinho. Então, lá tudo muito simples, elas faziam com pote de margarina, pote de shampoo, e punham o nome delas. Só que aí o dirigente lá na frente falou assim, que a criança que conseguisse mais moedas ia ganhar um lanche no final do culto. E eles ficaram assim, né, porque lanche lá, eles têm necessidade. E aí tocava uma música da viuvinha, da moedinha da viuvinha, e aquelas crianças passavam e olhavam para a gente assim. Eu falei, quase que eu fui no barco pegar o que a gente tinha deixado lá. Mas assim, elas estavam pela motivação errada. Elas passavam e olhavam para a gente com aquele cofrinho, né? Eu falei, então, ensinando a criança, né, o motivo errado. A motivação é errada, o processo correto, né? De incentivar a criança a doar, né? Mas a motivação é errada, né? Não devo ser para o lanche, como não deve ser para ser presbítero, diácono, né? Eu não devo ter essa motivação, né? Minha motivação é o Senhor e a fidelidade a Deus, né? Essa é a motivação correta, né, do coração daquele que entrega o dízimo e as ofertas, né? O processo aqui, aí o reverendo Hernandes fala o seguinte, nesse trecho aqui, ele fala assim, o dízimo não é sobra, é primícias, não é o máximo, é o mínimo. Não damos o dízimo pagando-lo, retendo-lo, é roubar. O que é desprezível aos olhos humanos é gratidão aos olhos de Deus. Alguns falam, você está enriquecendo o pastor, né? Olha, o pastor presbiteriano ele tem um salário fixo, ele não tem uma porcentagem da rentabilidade da igreja. Não é assim que funciona, não. Né? Pastor presbiteriano não é. Talvez algumas igrejas aí, não sei, possa ter algumas outras denominações, né, neopentecostais, possa ter uma porcentagem do que entra. Nós não temos porcentagem do que entra. Nós temos um salário fixo determinado pelo conselho, né, que é alinhado pelo presbitério, que é o órgão superior à igreja. Mas ele trabalha... Sim. Isso. Pentecostal. Isso. Porque ali eles chamam para a pessoa dar o dinheiro para ter de volta 10 vezes mais, 20 vezes mais, né? Assim por então, diante. Né? Devido a isso, a nossa prática acabou para o mundo aí falar, você só está enriquecendo a igreja, e o pastor que está levando, porque nessas daí, com certeza, que nem você falou, né? O pastor ganha a comissão. A comissão dele deve ser uns 99%. Verdade, né? E aí, assim, a lógica para quem trabalha esse conceito, é muito enriquecedora mesmo, porque ele fala assim, ó, ganha de 100. Aí é bom, né? Ganhar de 100,
10% de cada um de 100, ele ganha muito mais que todo mundo, né? Ele ganha muito mais que todo mundo. Nessa lógica, mas na lógica bíblica não é assim que funcionam as coisas, né? Na lógica correta, né? Que dentro da igreja que é saudável, lá o Dudu lá, o Dudu também, isso. Nessa lógica que é saudável, nós não temos um processo de ganhar uma porcentagem, uma rentabilidade. Não, pelo contrário. Nós temos um processo de não ser para enriquecimento. O pastor ele não tem esse âmbito de enriquecer, ele não é para enriquecer pastor. Então, você vai ver pastor presbiteriano rico. Quem pastor presbiteriano rico você conhece? Eu não conheço nenhum. Eu conheço pastores que têm uma vida boa. Não é uma vida ruim também, não. É uma vida boa. Mas também, porque ele não pode ganhar demais para que venha escandalizar o nome do Senhor e ganhar de menos também para que escandalize também. O pastor não consegue pagar suas contas, não consegue pagar a conta de água ou de luz. Também não deve ser assim também, porque é escândalo também. Então ele tem que ser o justo, para que ele possa ter uma vida normal, uma vida que sem miséria, né? Que possa poder se alimentar e poder contribuir, ajudar e abençoar a obra do Senhor. Por favor. Eu vou passar para o Du aqui. Falando sobre a motivação, que a Denise até comentou, eu acho que eu comentei uma vez aqui, uma colega que eu tenho do ramo imobiliário, que é da minha igreja neopentecostal, e é uma coisa realmente doentia, né? Porque a motivação é completamente errada. Sim. Exatamente em cima desse texto de Malaquias, né? Então, ela jejua e doa e cobra de Deus e cobra, é uma coisa assim doentia, porque não vem do jeito que ela quer. E ela chegou até a falar para mim um dia, falou assim, olha, se Deus não dá, o diabo vai dar. Olha só. Nesse ponto, né? Eita. Então, quer dizer, é uma coisa doentia, porque ela doa, ela faz o jejum, e jejum assim até irrisório, porque ela faz jejum de 2 horas, eu fiz jejum de 2 horas. Intervalo, né? Intervalo de comida, né? Inclusive, é uma coisa doentia. Eu jejuei 5 minutos. E em cima também do valor do dízimo, né? Se ela dá, Deus tem que dar, e eles obrigam e determinam que tem que dar, e se não dá, gente, é uma coisa assim doentia, né? Sim. E ela chegou a me falar, olha, se Deus não dá, o diabo vai dar. Misericórdia. Do diabo eu não quero, não. Eu só quero do Senhor, né? Pastor, graças a Deus a gente está numa denominação que tem muita transparência. Muita, que a gente graças a sabe Deus. onde os nossos dízimos estão sendo encaminhados, né? O conselho presta relatório. Disso, Graças a Deus. o crente que dizima com fé, ele deveria dizimar e não se importar com o que está sendo usado o dinheiro, ou é justo que ele fiscalize e cobre que aquilo que ele deu de dízimo seja direcionado para aquilo que é correto? Tá, aquilo que é correto, sim, ok? Aquilo que é correto, sim, mas aí, assim, tem que ver se o teu correto está alinhado com o correto que o conselho está tendo, entendeu? Porque, assim, uma vez que você entregou para uma administração, ok? Então, algumas vezes nós vemos divergência sobre o correto daquele irmão com o correto que o conselho está entendendo, entendeu? E nós temos que entender que aquelas pessoas ali foram eleitas pelo próprio Deus, usando a Assembleia, para administrar a igreja. Lembra que pastor é um pastor docente, e os presbíteros são presbíteros regentes, que regem a igreja, né, no processo de reger. Então, eles estão tendo um discernimento para fazer investimentos no reino do Senhor. O que nós vamos ter algumas vezes é que eu quero uma coisa, o outro quer outra, o outro quer outra, o outro quer... Cada um quer alguma coisa diferente, né? E o conselho, ele concilia a igreja. Então, sim, ouvindo a igreja, e o membro da igreja, ele pode fazer requerimentos, pedindo investimento em tal área, vai da administração do conselho entender isso daí. Mas eu devo entregar como para o Senhor. Como se eu estivesse entregando para o Senhor, você acha que a gente vai ficar cobrando ele lá de alguma certa maneira? Deus, eu quero que o Senhor me dê um carro melhor, porque esse carro aqui está muito ruim. Senhor Deus, eu quero que você me faça tal coisa. Então, não é assim. Mas eu posso, com respeito, com carinho, fazer algum pedido, algum requerimento para fazer investimentos em alguma área ou outra. Isso sim. Mas e o processo de fiscalização já acontece internamente com o conselho fiscal da igreja, né? Nós temos um conselho fiscal da igreja,
uma comissão de fiscalização do livro caixa, que vai examinar e entregar relatório trimestral para o conselho. Então, ele examina todo o livro caixa da igreja, entrega relatório trimestral, entrega um relatório consolidado no final do ano, assim, deixando as contas claras, né, de todos os gastos. Apresenta uma vez ao ano, isso. Apresenta uma vez ao ano o relatório geral. Isso. Mas a fiscalização mesmo acontece com o Conselho Fiscal, que é aqueles que é de 3 em 3 meses. Sim. Fecha. Isso. Fecha o relatório, né? Mas ele apresenta já um relatório aprovado já pela comissão, né? Ali. Eu acho pertinente a pergunta que Sim, claro, perfeito. o Eduardo fez, Com certeza. porque a gente elege os presbíteros Uhum. com confiança Sim. de que eles serão ótimos, de que eles serão Sim. excelentes, que eles realmente cuidarão Uhum. do nosso patrimônio, que eles cuidarão da vida espiritual da igreja. Sim. Entendeu? Sim. Então, é o nosso voto de confiança nos presbíteros. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem casos em que nem sempre isso Perfeito. acontece. Né? É. Quando eu me casei, eu fui para uma igreja do interior e o tesoureiro estava roubando todo o dinheiro da igreja. Misericórdia. Então, aí foi um caso sério. Né? Até Então, a gente interessante. tem casos e casos. Isso, E até eu- interessante isso Quem daí. frequenta o Supremo Concílio fica sabendo de casos horripilantes. Sim. Né? Graças a Deus não é o caso Nosso, da nossa né? igreja. Mas Sim. veja a nossa responsabilidade em eleger presbíteros. Sim. É muito A gente não importante. pensa nisso. É. A nossa responsabilidade de eleger presbíteros realmente Idôneos, sim, né? idôneos, né? Verdade. Com uma vida íntegra, Sim. que realmente vão fazer o melhor para o Senhor, de vida consagrada e piedosa. Sim, né? verdade. O Anselmo. É interessante até a comentário que a Eunice fez, porque no nosso estatuto, por exemplo, o tesoureiro ele responde juridicamente com os seus bens, inclusive. Então, se o Conselho Fiscal identificar algo que o tesoureiro foi lá e defraudou, ele vai responder juridicamente com os seus bens. Então, por exemplo, se o nosso tesoureiro hoje é o Rodrigo e o auxiliar é o irmão Anselmo, que vai falar logo após de mim. E aí, se houver constatação de alguma falta de recurso, o Conselho Fiscal identifica, aponta para o Conselho e o Conselho vai tomar providências que pode chegar até uma providência jurídica, de acionar a justiça para que bens sejam bloqueados dessa pessoa para repor o valor perdido. Então, infelizmente, acontece que nós trabalhamos com pessoas que podem passar por momentos de crise, por momentos de deturpação do coração e ter problemas assim. Já aconteceu, não foi uma vez só, mas já aconteceu dentro da IPB, eu conheço alguns casos, poucos, mas conheço. Mas também conheço todos os casos que foram tratados e assim, investigados e corrigidos. Por isso, nós devemos estar assim, sempre atentos, sim, Eduardo. Está certíssimo, sempre atento. Mas sempre consciente de que o Senhor Deus colocou pessoas ali para administrar recursos e abençoar vidas. Por favor, Anselmo. A nossa transparência aqui na Presbiteriana Maranata funciona assim. Nas entradas, cada entrada que tem lá no banco tem um documento indicando essa entrada, Que é isso aqui, né? que é o envelope. Que é o envelope. Então, quando tem uma entrada lá no banco, quando a gente vai fechar o mês e está faltando, então a gente preenche um envelope. Por isso que eu insisto sempre para os irmãos que preencham o envelope. Porque no momento que eu for preencher o envelope, se tem lá um Pix de R$100, eu não sei se a pessoa queria destinar aquilo para dízimo, para oferta ou para missões. Aí vai ficar ao meu critério designar aquele valor para ser contabilizado para uma dessas 3 funções. Então, insisto novamente que os irmãos sempre preencham o respectivo envelope. Segunda coisa, agora da parte de saída, nenhuma despesa é paga pelo tesoureiro se ele não tiver antecipadamente uma aprovação do conselho para aquela despesa. Então, o irmão faz uma despesa, vem com a notinha lá, Rodrigo, eu gastei isso aqui para fazer café para UPA, ou sei lá, qualquer coisa. Ele vai dizer, isso aí não tinha respaldo do conselho, eu não posso pagar.
Então, aí a pessoa vai mandar uma carta para o conselho, explicando, pedindo autorização do conselho. Se o conselho autorizar, então a pessoa é ressarcida. Então, primeiro passo, vou gastar, primeiro preciso pedir para o conselho para gastar. Não é gastar e trazer a nota, né? Agora, uma lembrança, quando o senhor estava falando no começo aí, que a gente não leva as coisas do mundo. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, faleceu lá nos Estados Unidos, eu não lembro mais o nome dele, mas era um daqueles caras multimilionários que existem lá nos Estados Unidos. E ele estava sendo velado lá no Capitólio. Aí, uma pessoa muito importante lá, então estava sendo velado lá no Capitólio. Aí estava aquele monte de repórter ali no topo da escadaria do Capitólio, isso eu vi na televisão. Aí chegou uma limusine lá, desceu um cara, era uma época de frio, o cara todo encapotado lá, tal, aquelas vestimentas de frio deles lá, chapéu, subiu a escadaria. Aí quando ele chegou lá em cima, os repórteres todos correram para cima dele, enfiando o microfone no nariz dele, na boca dele, como eles costumam fazer. E um deles perguntou assim, a pessoa era o contador que administrava toda a finança dele. Né? Olha aí. Então, o repórter perguntou para ele assim, fulano, então, diz para nós, quanto que ele deixou? Aí ele abaixou a cabeça assim um pouquinho, pensou uns 10 segundos para ver exatamente o que ele ia responder, ergueu a cabeça, olhou para o repórter e falou assim, ele deixou tudo, não está levando nada. Com certeza, deixou tudo, não está levando nada. Gente, ó, vou dar uma apressada aqui, só para a gente finalizar essa parte aqui. A Confissão de Fé de Westminster fala o seguinte, os crentes devem contribuir voluntariamente para o sustento do culto público e do ministério, conforme a prosperidade que o Senhor lhe concede. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, seção 5. Os crentes devem contribuir voluntariamente para o sustento do culto público e do ministério, conforme o Senhor Deus dá para cada um de nós. Eu coloquei algumas perguntas e respostas aqui. E eu vou passar rapidinho, porque nosso horário já está bem avançado. O dízimo é obrigatório para o cristão? Resposta. No Novo Testamento, não impõe o dízimo como lei cerimonial. Tá? Não impõe o dízimo como lei cerimonial. Mas mantém o princípio moral e espiritual. Ela não coloca como uma lei moral, mas ela coloca como uma cerimônia espiritual e moral. Está lá em Mateus 23, 23, que nós lemos. A fidelidade financeira é parte da mordomia cristã, como nós vimos em 1 Coríntios 16, 2. O dízimo é parte da lei ou foi abolido? Então, o dízimo está na lei ou ele foi abolido? O dízimo existe antes da lei. Está lá em Gênesis 14, 28, também fala sobre isso. Foi confirmado por Jesus e assumido pelos apóstolos no sustento ministerial, 1 Coríntios 9. Portanto, permanece como princípio moral e espiritual para o cristão. O dízimo deve ser calculado sobre o bruto ou sobre o líquido? É uma pergunta que já me fizeram sobre isso. Sobre o bruto ou sobre o líquido? Olha só, então a Bíblia ensina dar as primícias, não as sobras. A decisão deve ser de fé e de integridade. O foco não é o cálculo, mas o coração que honra a Deus com as primícias. Com as primícias. Uma vez a pessoa veio me perguntar, pastor, eu tenho uma empresa. Eu dou, como que eu dou o dízimo da empresa, do que eu ganho lá, né? Eu vendo o produto celular por 1.000, aí eu dou do 1.000? Foi não, aí, assim você vai tirar até o capital. Como é que você faz aí? Então, quanto que custou para você? Custou 500. Então, vamos lá. Então, você vendeu por 1.000, então você teve uma diferença aí de 500, certo? Qual foi o teu custo para você vender esse celular por 500? Porque 500 não foi o lucro, foi só a diferença da compra e da venda. Aí teve o imposto, teve o aluguel, teve a luz, teve o funcionário, você tira tudo, do montante todo. Aí, do lucro lá foi 200. Então você vai tirar o lucro o dízimo do quê?
dos 200. Não dos 1.000. Aí vai dar 20. 10%, 20. Nele não é, não, vou dar. Não, você vai tirar teu capital. Isso não é um processo matemático e que o Senhor Deus quer. Deus não quer esse processo dessa forma. Agora, você tem lá o teu olerite lá. Aí você vai ver quanto você vai ganhar. Tem gente que dá do bruto, tem gente que dá do que cai na conta. Fica no coração de cada um. Cada um trabalha isso daí, no seu coração. O que não dá para você fazer é você dar o resto para Deus. Dar o que sobrou para Deus. Isso não. Isso Deus não quer que você dê o resto, ou quer que você dê com amargura de coração, com tristeza, coisas semelhantes a essas. Tá? Posso enviar o dízimo a projetos externos ou pessoas? A Escritura ensina que deve ser levado à casa do tesouro, ou seja, a igreja local, onde é administrado sob autoridade instituída, que é o que o conselho. O dízimo garante prosperidade? Não. Deus promete bênção espiritual e cuidado, não enriquecimento. A fidelidade é fruto da gratidão, não meio de barganha. Não é meio de barganha, como né, a amiga do Valdemir estava falando lá, né? De forma nenhuma. Dízimo substitui a oferta? Não. O dízimo é dever de aliança, é moral, é espiritual. A oferta é um ato de amor. Então, se está lá, você recebe lá 10 mil por mês, você fala assim, vou dar dízimo de 500 reais. Aquilo não é dízimo, aquilo é uma oferta, então. E ele não substitui o dízimo. Não substitui o dízimo. O dízimo ele é processo de gratidão a Deus pelo aquilo que Ele tem me dado, mas da oferta não é dar dízimo. O verdadeiro dízimo é um processo verdadeiro de um adorador que adora o Senhor e que deve dar dízimos e ofertas. Ele não dá o dízimo, não abolui, não tira da oferta. Dízimos e ofertas ele fala para nós gerarmos e abençoarmos a reino de Deus com isso. E quem tem pouco recurso? O Senhor valoriza o coração fiel, mesmo no pouco. Né? Mas eu ganho muito pouco para dar dízimo. Não é dar dízimo. Dízimo é dízimo, não importa se ele é 10 reais ou se ele é 10 mil reais. Né? Ele é dízimo. Né? Dízimo não tem valor, é 10% do que é aquilo lá. Né? Aí abre um parênteses aqui só para fazer uma charge. Né? Diz que uma pessoa tinha jogado na Loteria Federal e ganhado o prêmio principal. Aí ele mandou uma cartinha lá para aquele missionário que responde perguntinhas lá na TV. Ele falou assim, missionário, eu ganhei na Loteria Federal. Eu devo dar o dízimo desse recurso? Aí o missionário respondeu assim, olha, irmão, você já errou uma vez, vai errar duas? Então dê o dízimo para não errar duas vezes. Né? Aí só não faltou ele falar, dê o dízimo aqui, né? Então, né? Olha só, a sorte é a ganância de quem, né? Do missionário que estava lá, né? Que precisava pagar a televisão, né? E olha só, meus irmãos, não deve dar dízimo de coisas honestas, né? Isso não vai santificar aquele dinheiro, aquele recurso, não. Pelo contrário, esse é um processo que deve ser um processo de mordomia, de uma vida de santificação, como nós vimos em Romanos 12, de 1 e 2. O crente apresenta esse domínio do dinheiro, que aquilo não manda nele, mas o dinheiro é um servo dele, ele não é servo do dinheiro. Porque tem gente que serve o dinheiro. O dinheiro manda na vida dele. Então, o mamon está mandando na sua vida. Se você é servo do dinheiro, então o mamon está mandando em você. E deve ser o inverso. O dinheiro, nós usamos ele para a glória do Senhor nosso Deus. Não é Ele que me usa. Quem está mandando na tua vida, na tua agenda da tua caminhada? É o dinheiro ou você? Então, processo aqui, mas é muito pouco, então, mas domine ele. Coloque em uma planilha, coloque no papel quanto você gasta, quanto você ganha. Né? Faça ali a conta básica, né, que o governo não sabe fazer, né, muitas vezes. Né? Fica sempre devendo. Não, faça a conta básica lá. Acontece tragédia? Acontece tragédia. Tem mês que estraga carro, o filho fica doente, bate, não sei o quê e tal. Então, mas dê uma reserva de emergência lá, para você poder administrar isso. Né? Poder administrar isso. Mas
Não deixe o dinheiro te dominar, mas domine isso daí. Exerça um processo de mordomia cristã diária. Aplicação final aqui, só para a gente fechar. Com alegria e fé, não por obrigação. O dízimo é isso. Alegria e fé, não por obrigação. Traga as primícias, não as sobras. Contribua regularmente. Contribua regularmente, todos os meses. Vai lá, contribua regularmente. Isso é importante. Né? Por quê? Porque o tesoureiro vai saber quanto que vai entrar mais ou menos na média ali. E diga de passagem, nós temos meses que a entrada vai lá embaixo. Janeiro, né? A entrada vai lá embaixo. Meu, é quase um absurdo. Fala assim, meu Deus do céu, como que acontece? Janeiro não tem crente, não tem servo do Senhor Deus lá na igreja. O dízimo vai lá embaixo. É férias espiritual, né? Imagina se Deus fizesse assim com a gente, né? Aí fevereiro, março, aí dá uma normalizada, fevereiro dá um boom maior, né? Viajou, não entregou, tá? O tesoureiro já fica assim, ó, vai chegar janeiro, tem que deixar um caldozinho de dezembro para janeiro, porque a entrada de janeiro é baixa. Mas, irmãos, contribua, tem Pix hoje, você não precisa estar aqui para contribuir, está viajando, entregue lá o dízimo. Veio o 13º, entregue o dízimo do 13º, das férias, ganhou lá, mas veio faça com fidelidade ao Senhor, né? Seja contribuinte regular, seja transparente e íntegro. Não é para o tesoureiro que você dá, não é para o pastor que você dá. Seja íntegro, né? Seja fiel nesse processo, né? E veja o dízimo como um culto ao Senhor, não como uma despesa. É um culto a Deus, é o todo louvando ao Senhor. E lembre-se que Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar? Pai de amor, queremos viver, ó Pai, o Teu cuidado, o Teu amor sobre nossas vidas. Pedimos perdão, ó Pai, das vezes que nós deixamos os recursos mandarem em nós, fazemos nossa agenda, fazemos o nosso falar, nosso viver. Mas que nós possamos, ó Pai, administrar os recursos que o Senhor nos dá com alegria e gratidão, ó Pai, ao Senhor. E assim, sustentarmos a obra do Senhor, ó Pai, para a glória do Teu nome. Tu és o Deus da nossa salvação. Cremos, ó Pai, no Deus que faz os seus filhos prosperar. Ó Deus, mas que venhamos, ó Deus, viver o melhor do Senhor nesse tempo, mas também que possamos, ó Pai, com singeleza de coração, sinceridade, prontidão, ó Deus, sustentarmos o reino do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.